E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E isso daqui é o mínimo que você precisa ter para empreender no mundo dos queijos vegetais. Se você já pensou em vender um queijo vegetal ou alguns amigos que comeram, familiares que comeram um queijo vegetal que você fez e até colocou essa situação para você, por que que você não vende e tal? Com esse vídeo aqui, eu quero colocar alguns pontos para você pensar se realmente isso daí vale a pena. Em termos de vazão de produto, já digo, vale muito a pena. E isso porque o mercado ele está crescendo cada vez mais. E isso porque não são só mais pessoas que estão se tornando veganas, mas também temos mais pessoas que estão percebendo que tem uma certa intolerância à lactose, intolerância ou alergia a proteína do leite. E também mais pessoas que estão ficando cada vez mais conscientes das questões sobre saúde, ou seja, identificando o queijo tradicional como um alimento que não tem lá tanta vantagem nutricional quanto os seus substitutos vegetais, que esses têm gordura boa, tem micro-organismos também que estão vivos ali, muitos deles, e muita saúde dentro de um queijo vegetal. Então, para você pensar nessa questão de empreendimento de queijos vegetais, o primeiro ponto que você precisa ter na cabeça é você ter um queijo vegetal já estabilizado. Ou seja, em relação a isso, eu quero dizer o produto final, tá? Só para você pensar algumas questões aqui. Então, o produto final, e isso eu estou falando textura e sabor. Ou seja, você ter uma receita que chegou numa textura super agradável, num sabor maravilhoso e que provavelmente amigos, familiares falaram até por que que você não vende os seus queijos vegetais. Né? Então, ter textura e sabor. Depois disso, a gente precisa pensar nessa receita que está estabilizada a questão da reprodutibilidade. Ou seja, você consegue fazer isso várias vezes e ter esse mesmo sabor final, aí isso é interessante pensar. Se você consegue isso, maravilha. Se você não está conseguindo isso, ou seja, tem vezes que fica assim, tem vezes que fica daquele outro jeito e tal, tem duas coisas para você pensar. Primeiro, em relação ao processo, tá? O seu processo de produção, ou seja, produzir a massa, fermentar e curar, está sendo o mesmo, né? Você tem esse metrônomo em relação à temperatura, em relação a tempo, né? Em relação à umidade relativa na hora da maturação, temperatura de maturação, enfim. Essas variáveis, elas estão bem estabilizadas? Se elas estão, e mesmo assim o seu produto final pode não ter essa reprodutibilidade desejada, pode ser que você não tenha padrão nos seus insumos. Ou seja, a castanha que você está comprando, às vezes é de marca diferente, ou às vezes o fornecedor diferente, ou culturas diferentes, ou até você fazendo probiótico acaba tendo pequenas diferenças, e essas diferenças nos insumos, elas podem levar a resultados diferentes. Tá? Ou seja, podem levar a resultado diferente, não que necessariamente vai levar para a gente perceber, mas é possível que marcas diferentes vão trazer resultados finais diferentes. Então esse é o primeiro ponto, né, da estabilidade de receita. Agora, depois é interessante você colocar isso à prova e principalmente para pessoas que não estão habituadas com queijos vegetais, né? E que estão sim habituadas aos queijos tradicionais. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Sempre que eu acabo por desenvolver alguma receita diferente, né? Eu levo para pessoas que comem queijo tradicional para provar. Né? Então, uma vez que elas provam, elas vão poder estabelecer uma relação mais próxima com o queijo tradicional, porque eu já faz, sei lá, 15, 16 anos que eu não como queijo tradicional. Então, eu não sou a pessoa mais confiável para dizer se isso está próximo ou não
de um queijo tradicional. Por isso que eu levo a pessoas, né, do meu círculo de amizade, e é importante também ser pessoas de mais confiança, porque essas pessoas elas vão poder dizer a verdade, né? Não é amigo do amigo do amigo vai comer, não, tá gostoso, né? Tá gostoso. E obviamente tá falando isso, né, para manter uma neutralidade na conversa ali, né? Não querer se expor também e abalar qualquer princípio de amizade. Agora, pessoas que você tem mais amizade, elas vão poder falar, numa primeira mordida, falar, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com queijo. Isso aqui, essa textura tá completamente fora. Então, esse tipo de opinião é sim muito importante e esse é o segundo ponto. Tá? Eu acho que são os pontos principais para você começar a pensar na sua escala doméstica como que isso daí pode crescer. E é claro que uma das aí entra o terceiro ponto que já são alguns estudos, né, que você precisa fazer. Sim, o primeiro deles é o estudo de boas práticas de fabricação. Tá? Isso daí você consegue ter, tem muito material disponível na internet para você ler. Tem, se você for em qualquer biblioteca que tenha, ou de alguma universidade que tenha um curso de qualquer coisa ligada à alimentação, você vai ter uma infinidade de material sobre boas práticas de fabricação. Tá? E isso daí principalmente em relação à higiene da área de produção, é, de manipulação de alimentos, enfim, tudo isso daí é uma parte muito importante também. E depois é a própria lei, né? Você saber no país que você está o que diz em relação a duas coisas principais, né? Primeiro, o estabelecimento fabril, o que ele deve constar, qual é o material que tem que ser a sua bancada? Madeira? Madeira não. Aço inox, legal. Às vezes você tem até uma legislação que vai precisar o tipo de inox que você vai ter que colocar ali, né? Qual é o tipo de inox que pode ou que não pode ser utilizado. Isso daí também é interessante você ter em mente depois, na hora de você montar o seu espaço fabril. Né? E uma outra parte da legislação é a parte de rótulo, porque os rótulos eles têm também uma série de regras a serem cumpridas. Isso em tipo de fonte, tamanho de fonte, as informações que devem conter no rótulo, pelo menos na frente, atrás, peso, valor nutricional, enfim, tem várias coisas que competem ao rótulo e isso daí acaba sendo algo que você mesmo pode estudar, pode desenvolver para fazer. Né? Se você quiser um atalho, aí você vai contratar alguém para produzir o rótulo, para calcular valor nutricional e tal. Mas é muito possível você ir crescendo aos poucos, né, dessa sua produção caseira até que você tenha uma produção industrial e comece a empreender com os queijos veganos.